Graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez e compartilhando um pouco da palavra de Deus. Estou aqui com a Márcia, resolvemos gravar este vídeo porque estamos num momento da história bastante especial. A Bíblia diz que depois de 50 dias da morte de Jesus, veio o Espírito Santo, a promessa de Jesus. Ele mesmo disse, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, a descida do Espírito Santo foi muito importante, tem um significado muito importante para nós, como igreja de Jesus Cristo. Hoje lá em Israel, já começa-se a Shavuot, a festa de Shavuot, né? Depois a Márcia vai compartilhar um pouco com vocês a respeito disso. Mas é importante lembrarmos que a vinda do Espírito Santo marcou o início da igreja, da grande colheita. É fácil nós vermos isso, porque logo lá em Atos que o Espírito Santo desce sobre aqueles que ali estavam reunidos, aguardando a promessa. Logo depois Pedro se levanta e na sua primeira mensagem, quase 3.000 almas são alcançadas. É o poder de Deus. O Espírito Santo é aquele que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, de modo que nós estamos vivendo um tempo, uma festa de grande importância. Interessante que em meio a essa pandemia, em meio a este isolamento social, nós temos ouvido que ainda vamos experimentar uma grande colheita nesta nação. Amém. Deus está nos preparando como igreja para realizarmos esta grande colheita, e isso não será possível se nós não estivermos realmente revestidos do poder do Espírito Santo. Portanto, nós queremos preparar desde já o seu coração, né? O nosso culto de domingo será um culto voltado para o Espírito Santo, adoração Espírito Santo, uma maneira de nós ativarmos o nosso coração, honrando o doce Espírito Santo, que é Deus de Deus mesmo. Amém. Portanto, nós queremos dar um aviso também com relação aos cultos a partir de junho, né? Já foi liberado com algumas reservas. Então, nesse próximo domingo, nós ainda faremos nosso culto online. Aliás, todos os cultos a partir de agora serão online, mas nós faremos online e lá no templo da ICGEC. E nós vamos deixar aberto para que algumas pessoas possam participar, né? Nós já estamos ali com álcool gel, você precisa estar com máscara, nós vamos fazer, cada um vai sentar numa cadeira, pulando uma cadeira, não é? Respeitando as determinações do poder público, mas aquelas pessoas que têm mais de 60 anos é aconselhável que ainda, por enquanto, permaneçam em casa, expondo-se à palavra através da internet. Eu creio que logo, logo todos poderemos estar reunidos no mesmo lugar e ali podemos celebrar juntos este nosso Deus tão maravilhoso, tão abençoador. E então, domingo agora, às 10 horas da manhã, estaremos ali reunidos no templo. Você pode chegue com a sua máscara e vamos ter ali os espaços preparados para isso. E teremos uma grande celebração para a honra e glória do Senhor Jesus. Mais uma informação com relação às crianças. Não terá culto específico para as crianças, porque justamente as crianças podem ser um veículo de propagação do vírus, ainda que elas não tenham sintoma nenhum. Então, o conselho que nós recebemos é que as crianças que forem, elas ficarão sentadas junto com a sua família. Então, nós teremos divisões na igreja, onde cada família vai ficar, uma família distante da outra, e a criança, os pais que têm criança que vão ao culto, devem levá-la sim,
mas ficará sentado durante o culto com os pais, certo? É isso aí. E nós estamos nos preparando para essa retomada. E volto a dizer que nós ainda iremos experimentar no Brasil e em toda a terra uma grande colheita. Amém. Amém? Amém. Então, Márcia, compartilha conosco aí o que você tem para compartilhar a respeito deste momento que Israel já está vivendo, que é Shavuot, e o significado que tem para nós hoje, como igreja. Sim, queridos, que bom estarmos aqui para conversarmos um pouco e de coisas tão tremendas, né? Tão maravilhosas, de promessas de Deus, de ensinamentos de Deus que a gente vê se cumprindo durante todo o tempo e especialmente na nossa geração. Ontem eu me expus a um vídeo onde conversavam 23 nações diferentes sobre justamente essa festa de Shavuot, e muito interessante que são judeus messiânicos, nossos irmãos tão maravilhosos, e comemorando esta festa. Eles entraram ontem na viração do dia, às 17h08 já começaram, e foi assim maravilhoso ver eles explicando o que significa isso para Israel, e hoje eles, como judeus messiânicos, né, convertidos a Jesus, a paixão que eles têm por Jesus, e quando eles vão fazendo um paralelo de todas as festas que acontecem em Israel, festas de Yahvé, festas do Senhor, que tem a ver conosco, tem a ver com tudo, né, porque elas são ensaios, na verdade, de tudo que viria e veio, né? Graças a Deus. Então, é interessante que eu comecei a compartilhar com o Alexandre, e ele falou, passa isso para a igreja, que eu achei muito legal. Lógico que nós não comemoramos essa festa, mas nós entendemos o porquê ela é comemorada lá em Israel, hoje mais do que nunca. E é interessante que nessa festa, eles têm alguns, começou ontem, né, na viração do dia 28, e termina no dia 30. Ao anoitecer, já termina essa festa, e depois em seguida já vai chegar o dia da grande festa, que é a Pentecostes, que eles se reuniam por ser uma festa de colheita, muito importante para Israel, porque é a colheita dos cereais. E tudo isso tem significado para nós, para nossa vida, e eu gostaria de compartilhar então o que eu ouvi deles, que eu achei muito lindo. Uma das coisas que eles fazem, normalmente eles se reúnem na sinagoga para fazer a leitura do livro de Ruth, e essa leitura é hábito na festa de Shavuot. Tem um passarinho aqui participando. E nessa festa de Shavuot eles fazem assim algo muito legal. Na véspera eles já enfeitam a casa com flores e frutos, porque é uma festa muito alegre, muito feliz, porque é uma colheita que vai trazer todos os nutrientes que eles precisam. Então eles fazem essa festa com muito júbilo, com muita alegria, e fazem a leitura do livro de Ruth. Aí, ontem, ouvindo os nossos irmãos messiânicos falando, eu achei tão lindo que eles disseram, eles nem sabem exatamente por que eles estão lendo justamente o livro de Ruth, porque é um livro que fala de esperança em meio ao caos, e até nós estamos vivendo esse momento também, que nós estamos confinados no mundo inteiro, inclusive em Israel. Esse ano eles nem irão à sinagoga para ler o livro, vão ler em casa o livro. Na viração do dia hoje, eles fazem a leitura dos 10 mandamentos em família. Eles iam todos à sinagoga para fazer a leitura lá, mas hoje também eles vão fazer em casa. E o que eu também gostaria de passar para vocês é que vocês também fizessem a leitura hoje dos 10 mandamentos com a sua família. Porque como é uma festa que comemora a outorga da Torá, onde eles têm assim uma imensa gratidão a Deus, é um louvor e uma adoração a Deus pela gratidão de Deus ter lhes dado a Torá, que é o livro em que eles se baseiam a vida deles e dos seus filhos.
E também na leitura dos 10 mandamentos em família, que eu aconselho vocês hoje na viração do dia, que nós estaremos entrando no Shabat, vocês orem pelos seus filhos, que é o que eles fazem, por causa das gerações. A gente sabe que a Torá seguirá as gerações, e nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela seguirá as nossas gerações se a gente passar para os nossos filhos. A importância da leitura da palavra, a importância de seguir os preceitos do Senhor. Então, somos nós, os pais, que passamos para os nossos filhos essa importância. Então, vocês façam essa leitura dos 10 mandamentos com eles, para que eles entendam que nós vivemos debaixo de um Deus que é zeloso e que está cuidando de nós de um modo muito, mas muito especial, ao ponto de nos ensinar como nós devemos ou não devemos nos comportar. É um Deus que se importa com eles, com os nossos filhos, é um Deus que se importa conosco. E também é o dia em que eles oram pelos seus filhos, e vocês também vão fazer isso pelos seus filhos hoje. Uma oração especial, vocês vão estar reunidos em família, porque nós estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, que nós também, desta vez, não faremos como fazemos todos os anos, mas nós estaremos ministrando, e todos que estarão em casa, ou os que forem no templo, vão receber a palavra a respeito de Pentecostes, que para nós é a coisa mais maravilhosa, porque a descida do Espírito Santo é quando Deus, de Deus mesmo, vem à terra para estar conosco, para nos conduzir, para nos convencer do pecado e depois para nos conduzir a toda a verdade. E é interessante, amados, que eles fazem essa leitura do livro de Ruth por gratidão a Deus, pela recompensa que Deus dá a Ruth, uma moabita, uma pessoa de uma nação gentílica, que não tinha a promessa que a família de Noemi tinha, porém ela se converte ao Deus de Israel quando ela diz para sua sogra que ela vai embora com ela para a terra dela, que é Israel, que ela vai para a terra dela, ali em Belém, e que ela vai junto, e onde a sogra dela for, ela vai, e onde a sogra dela morrer, ela vai morrer, porque a partir de agora, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela assume uma experiência de conversão. E é interessante que depois, eu gostaria que você lesse hoje o livro de Ruth, é muito curtinho, e você vai entender como tem tudo a ver com o que haveria de acontecer. Porque a semelhança do que aconteceu com Ruth, acontece conosco, que somos uma nação gentílica, somos um povo gentil, né? E que nós experimentamos a redenção. E quando você olha aqui em Ruth, no capítulo 1, você já vê no versículo 16, quando ela afirma: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então é a conversão dela. E quando você vai lá no versículo 22, no finalzinho, o último pedacinho do versículo, ele está falando sobre, era tempo da colheita das cevadas, a cega das cevadas, né? E é interessante que, se você for estudar as 3 principais colheitas que acontecem em Israel, elas falam dos 3 tempos de redenção. E a gente, alguns estudos dá pra gente entender que provavelmente a colheita da cevada fala do arrebatamento da igreja, porque a igreja, a cevada, quando você vai limpar a palha dela, você peneirar a palha, você tem que jogar para cima e voa, né, as palhazinhas, e isso fala do arrebatamento, né, e é a primeira colheita, assim, das 3 principais colheitas, né. E ela está aqui na colheita justamente das cevadas. E quando você vai no capítulo 2, você vai ver que ela tem um encontro com Boaz, porque ela está ali para pegar o canto do campo, que era a comida dos pobres, mas Boaz a vê e coloca ela junto com as mulheres que trabalhavam para ele, que eram da nação de Israel. Então você vê como o Senhor nos inserindo, né, juntamente com aqueles que tinham o direito de estar ali naquela colheita, de estar ali naquela redenção, né? E o versículo 18 vai falar que ele reconhece a ela e diz: bendito seja aquele que te reconheceu.
E aí no versículo 20, é que essa Bíblia tem os versículos de uma maneira meio diferente, por isso que eu tenho que demorar para achar. Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Em Boaz ela encontra um remidor, e é o que nós encontramos em Jesus. Nós encontramos um remidor. Nós que éramos uma nação gentílica, somos, né? E não tínhamos a promessa que os judeus têm do Messias. Nós encontramos um remidor que nos remiu e nos libertou do pecado, da morte eterna. Então você vai lendo o livro de Ruth, você vai vendo que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a igreja. Eles fazem a leitura lá com outro sentido, mas quando você começa a fazer o paralelo, que é o que os nossos irmãos messiânicos estavam fazendo, você vai entendendo que tem tudo a ver conosco essa festa, porque era uma preparação para a chegada do Espírito Santo que traria a grande colheita, porque ele é o fogo que desceu do céu para preparar o povo de Deus para fazer a grande colheita. Então isso vem trazendo assim um alerta, né, também para a gente nessa época que nós, apesar de nós estarmos em nossas casas, nós temos os acessos pela internet, por telefone, e nós podemos estar evangelizando e falando deste amor, porque nessa época, mais do que todas as épocas, porque inclusive quando eles estavam reunidos ali com 23 nações, coisa mais linda, amados, os messiânicos do mundo inteiro, da China, da Arábia, Egito, pensa, é coisa mais linda, egípcios que moram nos Estados Unidos, árabes que moram em Israel e que até um deles dá o testemunho que ele é um pastor judeu messiânico ali no norte de Israel. Ele está dando o testemunho que ele foi levar o carro da esposa dele no mecânico e o mecânico era um árabe e ele começou a falar do Messias, de Jesus, e o árabe começou a chorar e falou: eu não sei nada dele, por favor, fala para mim dele, eu quero saber, eu quero aprender. Então, a hora que ele contou isso, eu fiquei emocionada, porque eu falei, que coisa mais linda, as pedras estão clamando por Jesus, pelo Cordeiro de Deus. E assim, foi ontem que ele fez isso, vamos dizer, na preparação já para Shavuot, ele foi levar o carro da esposa dele e Deus já deu a oportunidade dele fazer uma colheita. Então, que você nesses dias, abra o seu coração para isso. Não fique aí pensando, eu tô aqui em casa, não tenho o que fazer, fica inventando coisa para fazer, fica fazendo comida para comer. Gaste um pouco do seu tempo, como diz o Werner, não gaste. Aproveite o seu tempo, invista o seu tempo em vidas. Aproveita esse tempo que você pode ligar para alguém que está sozinho, que está precisando. Quantas pessoas moram sozinhas? Essa semana eu liguei para minha costureira porque ela vive sozinha. Aí veio no meu coração, falei, gente, preciso ligar para ela para saber como é que ela está. Mas ela ficou tão feliz, ela ficou conversando comigo 20 minutos, falando, mas que bom que você ligou. Então você liga, você dá um exemplo de uma pessoa de Deus, uma pessoa que tá, assim, se importa com as outras pessoas que estão confinadas, que estão sozinhas, quantas pessoas idosas, até da nossa igreja, que estão sozinhas. Liga para ela. Eu tenho ligado para as nossas irmãs e falado com elas, elas ficam tão felizes. Mas também liga para pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que pode ser uma colheita maravilhosa que você vai conseguir fazer, porque inclusive os corações estão mais quebrantados. Então é o tempo de você demonstrar o seu amor e falar deste amor maior que é o amor do nosso Senhor. Então, nesses dias de Shavuot, em que nós temos que dar graças a Deus pela palavra que que está nas nossas mãos, gastarmos tempo com a palavra, agradecermos a Deus pela palavra, que riqueza, que privilégio. Eu tenho comentado aqui em casa com a Nicole, com o Alexandre, que privilégio a gente tem de ter esta palavra em versões, com interpretações, com ensinamentos, com coisas tão maravilhosas que a gente fica edificado. Que privilégio, quantos países não têm
As pessoas ficam desesperadas quando alguém manda uma Bíblia, um trecho, chora de alegria e às vezes nós estamos lá com a nossa Bíblia fechada, sem abrir, sem ler, sem se importar. Então é tempo, Shavuot, é tempo de gratidão. Nós temos que agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer porque Ele estava na sua palavra, já estava preparando-nos para a grande colheita. Que você e eu sejamos estes canais de uma grande colheita que está por vir na nossa nação e nas nações da terra. Um beijo no coração de todos vocês. Até domingo no culto de Pentecostes. Lembrando que, como a Márcia disse, Shavuot é a entrega da Torá, dos 10 mandamentos. O céu se rasgou naquele dia e o Senhor escreveu com o seu dedo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e a palavra veio. Mas a Bíblia diz que a palavra é Jesus, não é? E o céu também se rasgou, Jesus veio a esta terra, Ele é a palavra viva, e Ele também, quando foi, Ele mandou o seu Espírito Santo, e através do Espírito Santo nós podemos entender a palavra, nós podemos viver a palavra no poder do Espírito Santo. Portanto, que Deus te abençoe, te fortaleça, e o seu coração seja enriquecido com o doce Espírito Santo, que você possa a cada dia mais aumentar a comunhão com o Espírito Santo, aprendendo dele e preparando-se para aquilo que ainda vai acontecer. Nós estamos tudo numa grande expectativa, porque o mundo está se movimentando e há um Deus sobre tudo isso, comandando todas estas coisas, e há um Deus no céu, e o Espírito Santo está aqui nesta terra para salvar e para conduzir o seu povo, para ensinar o seu povo e ajudar o povo de Deus a caminhar nos princípios e propósitos que Ele, o Senhor Yahvé, estabeleceu para o seu povo. Amém, queridos? Que Deixa eu Deus falar mais uma coisa, amor. Achei assim, fiquei lembrando agora, eu ouvi ontem um egípcio que vive nos Estados Unidos, um senhor muito apaixonado por Jesus, e ele estava falando assim que ele estava muito emocionado ao pensar o quanto o Senhor, Deus, o nosso Pai, está feliz ao ver assim essa união, essa unidade. Ali eles estavam em 23 nações, mas nós também, né, assim como igreja, como a internet tem sido assim um canal para esta última hora. A alegria do coração de Deus de ver a unidade que Deus está trazendo por conta até dessa situação em que nós não podemos estar cada um no seu quadrado. Então nós estamos abrindo, expandindo, sabe, através da internet, abrindo o nosso quadrado e entrando em casas diferentes e deixando casas diferentes entrarem nas nossas casas. Então, que tempo especial nós estamos vivendo. E eles acreditam ali, falando e orando, foram 4 horas de eles conversando assim. E eles acreditam mesmo que este é um tempo que o Senhor está permitindo para que a gente se relacione com pessoas que a gente não conseguia antes, porque a gente sai do nosso quadradinho. Então, seja assim você também, faça orações para os seus familiares, manda uma mensagem, manda um vídeo, manda um áudio, fala do amor de Deus, sabe? Eu tenho estado muito feliz que também tenho conseguido falar para as minhas primas lá das outras cidades de onde eu vim. Elas estão se expondo às ministrações e amando. Então, queridos, é tempo. Espalhe as mensagens para os seus queridos, viu? Porque é o tempo da grande colheita. Exato. Lembrando que o Espírito Santo, lá em Atos, é um espírito testificador, que dá testemunho. E como nós precisamos do Espírito Santo para poder testemunhar, não é? Então, é hora, é o momento. Amém. Portanto, queridos, que Deus abençoe vocês. Amém. Um dia de glória. Amém. E aguardamos vocês no templo domingo às 10 horas da manhã. Quem Todos puder, de máscara. é claro. Lá tem gel. Gel a gente já comprou. Que Deus abençoe, queridos. Amém. Beijo no coração Deus de todos. abençoe. Até domingo.